tu vai subir essa escada, o que me lembra uma das minhas frases favoritas do The Office, que é um dos meus seriados favoritos, né? É melhor estar ao pé de uma escada que você quer subir do que na metade de uma que você não quer. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Obrigado ao Sr. Pato por pedir Incubus com State of the Art. Sr. Pato aí sempre nos comentários, inscrito raiz do canal, sempre participando, pedindo músicas e dando sua contribuição. E ele pediu pra gente falar de uma banda que eu gosto muito, que é a Incubus, né? Eles conseguem reunir aí dois elementos que eu gosto demais e eu acho, na verdade, muito difícil de reunir esses elementos, né? Um eu gosto mais do que o outro, que é a melodia, o embalo e a pegada pop, né? Ter um refrão que gruda na cabeça, que seja bom de cantar junto, ao mesmo tempo e sem perder a habilidade criativa, né? A habilidade teórica musical, assim, é muito difícil combinar esses elementos. E o Incubus é uma banda aí que consegue combinar muito essa parte teórica, tu consegue ver que a escolha deles de acordes, de tempos, de texturas, de melodias, são de pessoas que têm um conhecimento muito avançado teórico musical. Mas eles ao mesmo tempo também conseguem integrar aí elementos de músicas populares, músicas pop, né, e rock também e outros estilos que deixam, né, eles também têm uma pegada funk muito forte assim. Então eles conseguem reunir vários estilos com conhecimento musical sem perder a veia pop, assim. Então é uma banda muito peculiar que consegue navegar por esses mares teóricos e pop junto com maestria, assim, é uma coisa muito difícil de ser feita e eles conseguem navegar muito bem por esses oceanos criativos, assim. Então é uma banda que eu gosto demais, foi um prazer ver eles ao vivo, apesar de não terem tocado uma das minhas músicas favoritas, que é Promises, não... Are You In? Promises eles tocaram. Are You In? Eu gosto muito daquela música, é um baita som, tem uma pegada muito boa, mas eles não tocaram ao vivo quando eu tive a oportunidade de ver eles, mas mesmo assim foi muito legal ver esses caras e aí tu consegue notar, né? Vendo esses caras ao vivo, tu vê assim o quanto a musicalidade e o quão elevado é o nível dessa banda, assim. Então isso é uma coisa que às vezes a gente se engana, né? Tendo essa vontade de criar músicas, vontade de tocar, né? A gente tem acesso a tablaturas, cifras, né, e várias aulas no YouTube e a gente consegue aprender vários estilos e várias músicas, mas viver na vida desses caras assim e operar num nível tão alto quanto essas bandas que a gente ama operam é algo muito difícil, assim, e às vezes porque a gente tem acesso a um violão ou ao como a pessoa criou aquela música nos deixa um pouquinho mais perto deles, mas na verdade tecnicamente é um abismo muito grande entre uma pessoa comum e um músico de uma categoria elevada como a do Incubus, né? Então hoje vamos ver o que eles disseram nessa letra e eu tenho certeza que é algo também poético, porque eles não falham, né? Tem a pegada pop, tem a pegada de rock, tem a pegada de funk, tem refrão que fica na cabeça, tem todo o baseamento teórico na hora de criar as músicas deles e eu tenho certeza que as letras também são muito bem elaboradas. Então vamos ver o que eles disseram na letra de State of the Art. State of the Art é algo que é moderno, né? Algo que é atual, na verdade. Algo que aí ainda faz parte da vanguarda do desenvolvimento ou da cultura, assim. Então o nome a gente já vê que tem muito a ver com o que eu disse na introdução sobre a banda, né? E uma banda tão avançada na carreira lançar uma música como essa, que é muito boa e tem um refrão muito bom, então tudo que eu falei na introdução ainda vale e ainda se aplica a esse som. É muito legal de ver também, né? É muito belo ver uma banda que consegue aí evoluir, ter tantos anos de estrada e ainda continuar lançando música boa, né? Mas vamos lá pro verso 1 então, onde ele diz: You were the first in flight, now a modern relic, merely a payphone on a 1 a.m. sidewalk. We're all cast aside and we're antiquated right as we start to finally figure out what we are. Então aqui uma letra de obsolência, né? Alguém aí ficar jogado ao destino do tempo, assim, né? Você era o primeiro a voar, né? The first in flight, o primeiro a alçar voo. Now a modern relic, né? Agora uma relíquia moderna. Merely a payphone on a 1 a.m. sidewalk. Então você é apenas um telefone. O payphone é o orelhão para nós, né? Mas é um telefone pago, ou aquelas cabinezinhas lá inglesas, né? Mas um telefone pago a 1 da manhã em uma calçada, né? Então aí, ou seja, algo que é ignorado, né? We're all cast aside and we're antiquated. Então todos nós somos jogados de lado, né? Cast aside é a ideia de... cast the line é a ideia de jogar a linha para pescar, né? Então é de lançar o anzol. Mas cast aside é a ideia de ser aí descartado.
and we're antiquated. E nós somos antiquados, né? Right as we start to finally figure out what we are, né? Bem quando justamente a gente consegue finalmente descobrir aquilo que nós somos, né? Então essa ideia de, curiosamente eu falei sobre isso hoje no trabalho, então é a ideia de a nossa vida, a gente fazer descobertas, né? É algo que eu venho trabalhando também nas reflexões de segunda-feira, né? Mas é a ideia de descobrir quem nós somos, né? O autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Então, quando a gente finalmente descobre quem a gente já tá velho demais para poder talvez aproveitar esse momento, assim. Então é curioso, né? E já fica de aviso e como dica, né? Eu sei que não é uma reflexão de segunda, mas quanto mais cedo a gente faz esse trabalho de autodesenvolvimento, mais a gente pode aproveitar os frutos do nosso autoconhecimento, né? Look at you so bright, state of the art, you're new, you're young, you're blissful ignorance. It's everything they like, but the years have teeth and sometimes they bite. Então, bela poesia. Olha para você tão brilhoso, né? Tão brilhante, tão cheio de luz. State of the art, né? Novinho em folha, assim. Isso pode ser uma expressão também para state of the art, né? Algo que está na vanguarda, algo que é moderno, algo que é novo em folha. You're new, you're young, you're blissful. Your blissful ignorance, né? Você é novo, você é jovem e o blissful é algo que te dá prazer, assim, né? Bliss é a ideia de uma bênção, né? Tem bless, mas também tem bliss, né? E tem aquela frase, aquele clássico ditado em inglês que é ignorance is bliss, que é isso aqui que ele tá fazendo a remetência a isso, né? Que na verdade para nós em português seria a ignorância é uma bênção, né? Mas bliss é um estado elevado, né? Então é um estado elevado de felicidade. Então, your blissful ignorance seria essa ideia de uma feliz ignorância, né? Não é porque a ignorância seja feliz, mas porque ela traz a felicidade de não se preocupar com um monte de coisa que acontece ao redor do mundo, da vida, né? E do tempo com a experiência, né? Então tem muitas coisas que vêm com o passar dos anos que a gente começa a ficar mais atento, que fazem a vida ficar mais dura, mais cinza ou o que seja, né? Nos deixa mais ligado nos acontecimentos do mundo e que tiram um pouco dessa nossa inocência, né? E aí a blissful ignorance, né? A ignorância que seria um tipo de bênção ou uma ignorância que nos mantém alegres, pode ser também blissful, pode ser alegre. E ele está dizendo, né? A sua ignorância é alegre, ou a alegria da sua ignorância é tudo aquilo que eles gostam, né? Is everything they like, but the years have teeth and sometimes they bite, né? Mas os anos têm dentes e às vezes eles mordem, né? Então aqui também pode ser remetido, já que a gente traduziu muita letra com isso, pode ser remetido também à indústria da música, né? Então ele ter aí entendido até a experiência do Brandon, né, o vocal do Incubus, a experiência dele de ter vivido tanto a indústria da música e ter sobrevivido, né, até mesmo pessoas com tanto talento e tanto conhecimento como os caras do Incubus, para ele mesmo assim ainda é difícil viver e navegar as águas da indústria musical, né, então pode ser isso também, mas essa ideia de quanto mais novo tu é, mais tu tem vontade, mais tu tem alegria, mais tu tem essa ignorância dos fatos, né, da maldade e da malícia do mundo, e aí quando tu consegue ter um pouquinho mais de experiência e já tomou umas mordidas da vida, tu começa a ficar um pouquinho mais apagado, né? Então tu já não tem mais tanta essa felicidade, essa idealização das coisas naturais, né, que acontece quando se é mais jovem, assim, né? E aí no excelente refrão ele diz: Look at you, you're falling apart. Built to spill your state of the art. Now look at you, I'll look at you now, né? Então olhe para você, você está se desfazendo, né? Falling apart, está se despedaçando, está se desfazendo, né? Built to spill, né? Você foi construído para derramar ou para jorrar, né? Essa ideia de built to spill pode ser a ideia também de transbordar, ou seja, o spill é a ideia do derramamento, né? Essa é a ideia. O spill é derramar ou derramamento. Então, built to spill é a ideia de que eventualmente vai vazar óleo nessa máquina aí, né? Tu pode ser um carro moderninho, mas em algum momento vai começar a pingar óleo desse motor aí. Your state of the art, né? Você é o mais novo, você é a vanguarda, né? Então, você foi construído para falhar, mas enquanto você ainda não falhou, você está na vanguarda, né? Então, é bem um contraste também. Pode ser da indústria da música, mas pode ser de várias indústrias, pode ser do mundo moderno também, né? Essa nossa procura pelo novo, o quanto a gente entra em obsolência com as coisas tão rápido, porque a gente já está fascinado por algo mais moderno. Isso aí pode ser um belo comparativo que ele está fazendo nessa letra. Now look at you, I'll look at you now, né? Então agora olha para você, bem, olha para você agora. E aí no verso 2 ele diz: Now do you see that smile at the foot of the ladder? Ain't it familiar? That was you only yesterday, but this justice feels more like a poison apple
and inevitably everyone will bite into it. E olha só, né? Interessante, assim. E aqui ele já tá mostrando esse jovem, ou talvez essa pessoa que achava que tava no pico da onda, assim, né? Pode ser também isso aí, state of the art, né? Na ponta da onda. Então, essa pessoa que já tava aí se achando com tudo, já tomou aqui uma cacetada da vida, né? Now do you see that smile at the foot of the ladder, né? Você vê aquele sorriso ao pé da escada, né? Pé da escada é a ideia de que tu vai subir essa escada, o que me lembra uma das minhas frases favoritas do The Office, que é um dos meus seriados favoritos, né? É melhor estar ao pé de uma escada que você quer subir do que na metade de uma que você não quer. Então essa frase é clássica e remete à escada, que é essa escada pessoal, né? Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, desenvolvimento de relacionamentos e emocional. Então tem vários desenvolvimentos e várias escadas que a gente precisa subir nessa vida, né? E essa pessoa aqui estava no pé de uma que precisava ser subida, né? E aí ele diz, ain't it familiar? That was you only yesterday, né? Será que aquele sorriso no pé da escada não era familiar? Aquele era você apenas ontem. But this justice feels more like a poison apple, né? Mas essa justiça sente mais, né? Ou parece mais ser uma maçã envenenada and inevitably everyone will bite into it, né? E inevitavelmente, né? Ou eventualmente todo mundo vai dar uma mordida nessa maçã envenenada, né? Ou seja, achar que vai ser fácil subir essa escada ou idealizar, né, o processo de aprendizado que muitas vezes é duro e a gente acaba achando que vai ser mais fácil do que parece, né? Então, uma letra bem poética, né? E aí na ponte do som ele diz I'm falling apart, the state of the art, né? Então eu estou caindo, ou seja, caindo da escada, pode ser também, né? Aquele progresso todo que ele estava fazendo pela empolgação da juventude, ou que ele ainda tinha, né, foco e força nas suas qualidades, começou a se desfazer depois que ele provou o veneno, talvez amargo, né? Ou a amargura do veneno que a vida e a experiência traz, né? A maturidade também traz coisas amargas, né? Isso não é ruim, isso é um processo natural da vida. E aí ele diz, né? I'm falling, estou caindo, I'm falling apart, né? Eu estou me despedaçando, né? Me desfazendo. Por quê? Porque a dureza, né, dessas lições da vida às vezes fazem com que a gente, né, questione os nossos motivos, né? E às vezes esse questionamento é tão forte que a gente pode acabar se perdendo, né? E metaforicamente se despedaçando, né? E aí, claro, né, o contraste entre cair da escada, que seria um despedaçamento físico, né? Tu ia cair no chão, bater e se quebrar todo, mas aqui, na verdade, ele tá caindo e se despedaçando mentalmente e emocionalmente, né? The state of the art, né? O estado da arte, que na verdade é a vanguarda, né? E aí pode ser também o estado, né? E não é estado de país, né? Estado de região física, mas qual é o estado em que essa coisa se encontra, né? Qual é a situação dessa vanguarda toda? Será que ainda sou vanguarda? Isso acontece muito com as bandas, né? As bandas, depois de ter os seus primeiros sucessos, assim, geralmente elas entram numa crise bem forte, assim, né? Porque aí as pessoas começam a enjoar, começa a aparecer outros artistas, né? E se tu pegar ali aquela virada 50, 60, 70, 80, 90, assim, cada década trouxe uma inovação tanto tecnológica como pessoal, assim, né? Os músicos evoluíram muito, assim, tanto é que nos anos 90 teve uma das primeiras regressões evolutivas na música, né? Que as pessoas queriam músicas mais cruas e menos produzidas, porque tudo estava elevando, né? Os guitarristas estavam tocando melhor, as técnicas de produção estavam ficando cada vez mais elaboradas, e aí o grunge meio que deu uma lavada e uma resetada no sistema, porque as pessoas já estavam meio saturadas até dessa competitividade, né? No final dos anos 80 ali o nível guitarrístico era muito alto. E aí para ser um jovem iniciante ali querendo tocar guitarra, nem todo mundo conseguia atingir aquele nível que era necessário para se tornar um guitarrista famoso. E aí vem bandas como Pearl Jam e Nirvana, que tem sua habilidade, né? Mas é de outra forma, né? Então a gente se acha outra vertente, outras qualidades para poder apreciar no mesmo estilo que é o rock. Então é interessante como essas coisas, né? Aquilo que é vanguarda, aquilo que é moderno, acaba se tornando obsoleto e às vezes até por necessidade. Mas isso não deixa de causar crise para todas aquelas bandas que investiram tanto em se desenvolver, né, fisicamente, mentalmente, até a sua imagem, né? Então, claro, nos anos 80 eu acho que a imagem regrediu nos anos 80 ao invés de ter se desenvolvido para melhor, mas tudo bem, né? E aí o ponto que eu quero dizer com tudo isso é que quando ele olha o estado, qual a situação da vanguarda, é que talvez ele esteja se perguntando, né? Será que eu ainda estou no topo? Será que ainda somos vanguarda? Será que ainda tem interesse na nossa música? Isso aqui pode ser também pessoal, né? Será que ainda tem interesse nas minhas qualidades ou eu como pessoa? Então pode ser uma crise de vários fatores aqui dessa pessoa repensando aquilo que lhe acontece, né?
E ele repete o refrão que a gente já traduziu e ele termina a música dizendo State of the art, look at you so bright, state of the art, né? Então aí você tá na vanguarda, você tá no seu auge, né? Físico, emocional, criativo, ou o que seja, né? Algum tipo de auge, algum tipo de ponta tecnológica ou evolucionária, pode ser também, né? De desenvolvimento, de evolução. Look at you so bright, né? Olha para você como brilha, né? Como está brilhando, né? Ou seja, é a estrela brilhando. A pessoa está no auge realmente de tudo aquilo que ela tem para oferecer. State of the art, né? A vanguarda aí, né? O auge, o ápice também da pessoa, né? Daquilo que ela tem para oferecer ou aquilo que ela percebe que ela tem para ser oferecido, assim. Então, é uma música muito boa, assim, né? E uma maneira bem, como eu não esperava menos do Incubus, né? Mas é uma maneira diferenciada de abordar um tema da obsolência. E pode ser de várias vertentes, não precisa ser só musical, né? Então, uma maneira poética, uma maneira diferenciada. E como eu falei na introdução, é uma banda que tem muito para oferecer. E eles também, com certeza, né? Além dos refrões, além do jeito que eles compõem as músicas, além de toda a bagagem teórica e técnica que eles têm, eles também souberam aí abordar um tema que é a obsolência de uma forma irreverente e por uma vertente que não se tinha abordado antes, né? Não dessa maneira como eles falam nessa música, né? Então essa foi State of the Art do Incubus, uma banda que eu gosto muito. Tem um entendimento melhor desse som ou quer pedir um som para um próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.